Vamos dar continuidade ao tema o Império Muçulmano, certo? De história, falando sobre um pouco sobre o islamismo, beleza? Suas características, sua expansão. Só relembrando um pouco, né? O islamismo é atualmente a segunda maior religião do mundo e o seu surgimento ele remonta ao século VII e deu-se por meio das pregações realizadas, né, por Mohammed, que foi o seu profeta. Então essa religião ela surgida na Península Arábica, né, no começo do século VII por meio de Mohammed, que ele era conhecido em português como Maomé, né? E essa crença religiosa em português, no caso atualmente é a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1,8 bilhões de fiéis, e a maioria deles localizada no continente asiático e africano. O Islã é o aportuguesamento da palavra árabe Islã. Essa palavra, ela nesse idioma, né, significa submissão, e ela é derivada de salam, que significa paz, que não é o que a gente vê na realidade, né? Então o sentido de paz mencionado não se refere ao conceito de guerra, mas sim a uma condição de paz entre corpo e espírito. Por isso que fala que significa, o significado da palavra Islã seria paz, né? O fiel adepto ao islamismo, né, essa religião, ela é conhecida como muçulmano ou muçulmana. E esses termos também têm origem no idioma árabe. Essas palavras são oriundas de muslim, que significa submisso. Portanto, né, dentro da fé islâmica, o muçulmano é aquele que é submisso a Deus, que é chamado de Alá, né? O islamismo, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião monoteísta, né? E que quer dizer, né, que os muçulmanos eles acreditam na existência de apenas um Deus, que, como mencionamos, ele é chamado por eles de Alá, né? Essas três crenças que eu falei são as três grandes religiões monoteístas do mundo, certo? Como foi o surgimento do islamismo? O islamismo ele surgiu no começo, né, do século VIII, por meio da obra de Mohammed, que era chamado como o grande profeta dessa religião. Ele nasceu em 570 d.C., em Meca, e perdeu seus pais ainda na infância, tendo sido criado pelo seu tio Abu Taleb, que tornou-se comerciante e realizou-se inúmeras viagens ao longo de sua vida. E aos 25 anos ele casou-se com uma viúva rica chamada Khadija. O pouco que sabemos sobre Mohammed, ele conta que ele era um homem que se isolava com certa frequência para criar, para meditar, né, para ele orar. E em 610 a.C., durante um desses retiros dele, ele foi para uma caverna localizada no Monte Hira, quando o antigo Gabriel revelou-se chamado de Rasul-Alá, que significa enviado por Deus, né? Durante esses acontecimentos, o anjo pediu para que o profeta recitasse um texto, e então Mohammed recitou: em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso, lê em nome do teu Senhor que criou o homem de algo que se agarra. Lê que o teu Senhor é generosíssimo, que ensinou através do cálamo, ensinou ao homem o que não sabia. Esse acontecimento, gente, ficou conhecido como Noite do Destino e deu início às revelações de Alá para Mohammed. O profeta ele ficou os 2 anos seguintes sem receber novas revelações, até que elas retornaram, né, por volta de 602 depois de Cristo. Essas foram depois sendo transcritas pelo convertido ao islamismo no que se chamou de Alcorão ou Corão, que foi o livro sagrado de Islã. A partir disso, Mohammed ele começou a pregar a mensagem de Alá
por Meca, e os primeiros convertidos foram a sua mulher, seu primo, chamado de Ali Talib e Abud Bakr. No entanto, as pregações de Muhammad sobre uma religião monoteísta nas ruas de Meca, né, começaram a incomodar as autoridades dessa cidade, porque atacavam os altos lucros que a cidade obtinha pelas peregrinações dos fiéis. E essas peregrinações estavam relacionadas com a antiga religião praticada na Península Arábica, na época, que era o paganismo politeísta. Então, com isso, Muhammad e os seus seguidores começaram a ser perseguidos pelas autoridades locais, e isso fez com que alguns fiéis do Islã fugissem para a região da Etiópia. O próprio Muhammad ele obteve o refúgio em Medina, que era uma cidade que mostrou certa receptividade à mensagem de Allah, certo? Então ele se mudou para Medina, né? Ficou conhecido como Hégira, essa transição, né? Um evento que inaugurou o calendário islâmico, certo? Em Medina, o islamismo ele cresceu e tornou-se uma religião influente e estabeleceu nela um estado, né? Muhammad tornou-se chefe de Medina, e os novos convertidos naquela cidade começaram a organizar e atacar caravanas de Meca. Um dos grandes feitos muçulmanos de Medina foi a vitória da Batalha de Badr, em 624 d.C. Os muçulmanos eles também tiveram pequenos conflitos com a comunidade judaica, né, que era presente em Medina, qual perdeu forças depois que os muçulmanos desse lugar eles conseguiram derrotar seguidos ataques, né, e que foi realizado por Meca, né, que parte desses judeus eles tinham criado aliança com essa cidade. Então, com relação aos princípios do islamismo, né, que, como eu falei, é uma religião monoteísta que advoga a crença unicamente de Allah, e os muçulmanos acreditam na onipotência e na onisciência desse Deus, além de crerem que ele é o criador do universo. Esses fiéis, eles referem-se constantemente a Allah como um clemente, o misericordioso, né? Essa menção é encontrada em quase todo ao Corão e consta no trecho do livro sagrado dos muçulmanos que foi transcrito anteriormente neste texto. Os muçulmanos eles acreditavam nos profetas enviados por Allah para trazerem sua mensagem, sendo Muhammad o último e mais importante deles. Alguns dos profetas em que esses acreditam são Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o próprio Muhammad. Os muçulmanos eles acreditam no conceito de danação eterna, e eles professam que aqueles que não se converterem, né, à mensagem de Allah, eles serão condenados ao fogo eterno. E o julgamento de todos será conduzido pelo próprio Deus durante um juízo final, como chama. E lá as ações em vidas definirão o destino de cada um. Certo? Os 5 pilares do islamismo, né, é recitar o credo, dizendo não existe nenhum Deus além de Allah e Muhammad é seu profeta. 2. Orar 5 vezes ao dia na direção de Meca. 3. Observar o jejum durante o mês sagrado chamado Ramadã. 4. Realizar a zakat, que era a doação de 2,5% de seus lucros para os mais pobres. E 5. Era visitar Meca uma vez na vida, desde que se tenham condições para isso. Beleza?